Bom dia, sexto ano, tudo certo por aí? Hoje estou aqui para fazer a correção dos exercícios dos módulos 44, 45 e 46, certo? Sobre as regras ortográficas da letra S. Então vamos lá. No exercício número 1, vocês tinham que completar com S ou dois S's. Vamos juntos. Assegurar, dois S's. Esporte, um S. Opressão, dois S's. Pessoa, dois S's. Possuir, dois S's. Profissão, dois S's. Recurso, um S. Situação, um S. Socorro, um S. Observem que todas as palavrinhas que deveriam ser escritas com dois S's os dois S's estão entre duas vogais. Por exemplo, aqui, ó, pessoa. Eu tenho uma vogal do lado de cá e outra vogal do lado de cá, e os dois S's ao meio. O que acontece aqui também e aqui também, certo? Outra coisa, não existe na língua portuguesa uma palavrinha começada com dois S's, tá? Não se inicia palavras com dois S's. Então, no caso de situação e socorro, apenas um S, certo? Número 2, vocês tinham que completar com SC ou XC, os dois novos dígrafos que vocês aprenderam, tá? Crescimento, SC, exceto XC, descida, SC, excelente, XC, discípulo, SC, excessivo, XC, piscina, SC. Observem se vocês realmente escreveram certo, porque são palavras que causam muitas dúvidas na hora de escrever. Ai, tia Bianca, mas como eu vou saber se eu escrevo assim ou daquele jeito? Escrevendo. A melhor forma é treinando, escrevendo várias vezes a mesma palavra, certo? Depois vocês iam virar a página, lá na página 28. Número 3. Em alguns casos, a letra S representa realmente o som de S, como em situação, por exemplo. No entanto, entre duas vogais, a letra S representa outro som, como em presidente. Nessa palavra, ela apresenta o mesmo som da letra Z, e representa na palavra prejuízo, por exemplo, né? E casa também tem som do Z. Pensando nisso, analise as palavras acesso e assinar a formação correta. Então, olha só, o que vocês deveriam assinalar aqui? Que a afirmação correta seria a alternativa C. O dígrafo SS é usado entre vogais para representar o som do S inicial, que foi aquilo que eu expliquei no exercício número 1, que tinha que usar ou um S ou dois S, que os dois S aparecem entre vogais, certo? Número 4. Relacione as duas colunas usando as letras correspondentes. Então, olha só. C, som de S antes das vogais E I. Aqui, ou vocês tinham que voltar na videoaula que eu dei, ou mesmo na apostila, lá tinha novamente para vocês todas as regrinhas que eu falei na outra videoaula, certo? Depois, o S, um S só. Som de S no início das palavras. C cedilha, som de S antes das vogais A ou U. E dois S, som de S entre vogais. Número 5. Graficamente, como o som de S está representado nas palavras a seguir, aqui vocês tinham que colocar onde ele aparece. Então, olha só. Exceção por meio do dígrafo X, C e de C cedilha, que aparece os dois na exceção. E exploração, aqui eu tenho o X e também o C cedilha, representando aí os sons do S. Depois, excesso, aqui eu tenho o X e o C e também os dois S's. Número 6. Explique o uso do C cedilha nas palavras do exercício anterior.
Pessoal, se vocês observassem, olha só, aqui nós temos o C cedilha e o A, o C cedilha e o A. Então, é uma vogal, não é? E antes da vogal A, o C cedilha é usado justamente para representar o som do S, tá bom? Número 7. Entre uma consoante e uma vogal, que letra representa o som de S? Dê um exemplo. Então, pessoal, entre uma consoante e uma vogal, o som de S é representado pela própria letra S, certo? Exemplos possíveis: considerar, absoluto, e lá no exercício número 1, tinha mais palavrinhas com S só, certo? Número 8. Os dígrafos em língua portuguesa sempre vêm acompanhados de pelo menos uma vogal, A, E, I, O, U. Você viu casos em que a letra C representa o som de S, mas nem sempre ela corresponde a S só. Quando acompanhada de determinadas vogais, a letra C representa outro som. Quais são essas vogais? Seguidas de A, O ou U, representa o outro som, tá? Que é justamente o C cedilha, certo? Exercícios propostos. Número 9. Complete com C, C cedilha ou X. Aplicação, C cedilha. Deficiência, eu vou usar C e C. Diferença, C cedilha. Enunciado, C. Extinguir, X. Extremo, X. Infância, C. Produção, C cedilha. Proteção, C cedilha. Serviço, C cedilha. Sociedade, C. Texto, X. Meus amores, como eu queria estar com vocês para realizar um belo de um ditado. Agora, olha só, exercício 10. Observe as duas palavras a seguir: exigência e desenvolvimento. Analise o som que é produzido na leitura de X na primeira palavra e de S na segunda palavra. Com base nessa análise, pode-se afirmar que, então, olha só, vocês deveriam analisar e compreender que essas duas letras, né, nas palavrinhas exigência e desenvolvimento, não representam o som de S. Por isso, vocês deveriam assinalar a alternativa E. A letra X em exigência e a letra S em desenvolvimento representam o mesmo som, de Z. Isso demonstra que nem X nem S representam o som de S, certo? Exigência, desenvolvimento, o som é de Z, ok? Procure no quadro de letras a seguir palavras em que o som de S esteja representado por alguma outra letra ou algum conjunto de letras. Então, vocês tinham que procurar. Aqui, nós tínhamos 5 palavrinhas: relevância, recebimento, adolescente, raça, e lá embaixo tinha criança, certo? Pessoal, então essa foi a correção dos exercícios sobre o som de S, certo? Um grande beijo e até a próxima videoaula.